Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast da Escola do Franchising, onde a gente traz um conteúdo para você, empreendedor, para você que deseja entrar no mundo do empreendedorismo. E apesar de chamar a Escola do Franchising, eu sei que muitos falam, é só sobre franquia. Não, é sobre vida, é sobre negócios, é sobre empreendedorismo, porque o franchising, o nome franquia, franchising, fale como quiser, ele é só uma representação de empreendedorismo, de você se tornar um empresário. Você, quando se torna um franqueado, você se torna um empresário. Só que um empresário onde você já passou por algumas etapas que podem levar o seu negócio ali à falência ou acabar. Por quê? De acordo com dados que a gente tem aí do IBGE, dizem que 80% dos negócios iniciados do zero, aquele negócio que você resolve criar ali do zero, eles fecham nos primeiros 5 anos. Já os negócios de franquia são 15%, reduz para 15% o fechamento. Então, só por esses números aí você já entende que franquia é um negócio mais seguro, onde o seu investimento vai estar mais seguro, mas você não pode esquecer que existe uma parte que é obrigação sua. E, como nossa convidada aqui de hoje, nós temos uma super empreendedora. Ela não é qualquer empreendedora. Eu falo que eu adoro ouvir as histórias das mulheres empreendedoras. Eu adoro, eu sou assim, eu fico admirado, porque elas conseguem ser mãe, elas conseguem empreender, elas conseguem ser esposa, elas conseguem ser avó. Verdade. Né? E aí elas conseguem ser um pouco de tudo e elas conseguem realmente se reinventar das cinzas. Eu sou fã demais, então eu adoro quando eu venho falar com as mulheres empreendedoras. Me desculpem os homens, né? Os homens empreendedores, eu falo, para a gente é um pouco mais fácil. Para a gente, a trajetória do empreendedorismo, não tem como dizer que é a mesma. Não é, porque a gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Elas conseguem fazer 3, 4. A gente não consegue fazer nem 2. Então, para elas, sim, é muito mais fácil. Eu estou aqui hoje com a Andrea, na nossa Eu já ia falar bom de queijo, não, né? Bom de queijo, não. Bom de queijo. Ai, né? obrigada. Tá lá no Rio de Janeiro, dominando esse Rio de Janeiro. Um prazer. Prazer é todo meu estar aqui. Viu? Seja muito Uma bem-vinda. honra mesmo. Que isso. Vamos bater um papo aqui, ó. Só vou pôr esse microfone aqui, ó. Esquece o microfone, a gente tá. Vamos lá. Vamos continuar nosso papo, nossa prosa, que a gente já estava aqui há uns minutos antes. Nós vamos continuar com esse papo aqui. Mas agora, na verdade, esse papo ele vai virar para você, né? Sim. Que eu quero que você traga um pouquinho aqui para a gente. Conte essa história aí pra gente. Você quer começar do você ser avó? Eu tô tentando entender aqui. São tantas etapas, né? Como o Edu acabou de falar. Etapa de desenvolvimento como mulher, como mãe, como empreendedora. Você pode ficar nessa aqui, ó. Como mãe, como empreendedora, como empresária. Então, são tantas etapas que a gente tem que viver que, assim, eu tenho muita coisa aqui para passar para vocês assim, conteúdo não vai faltar, tanto do lado mulher empreendedora, quanto do lado franqueadora, né? Sim. Então, é importante a gente colocar aqui, quando você falou ter que administrar tudo isso, sendo mulher, e conversamos sobre isso agora há pouco, o fato de eu não ter sócio, o fato de eu estar sozinha na caminhada, de ter que iniciar todo esse processo de desenvolvimento como empreendedora, hoje empresária, é um aprendizado diário, você ter que se lapidar dia a dia e ainda ter que administrar o seu lado, mulher, mãe. Então, quando eu passo isso, eu vejo que isso é inspiração para outras mulheres, isso é muito gratificante. É um novo significado, não é só empreender. Além de ter um empreendedor que vem até a mim buscar conhecimento, buscar direção, tem as mulheres que vêm falar, Andréia, olha, eu preciso muito da sua energia, da sua força. Como é recomeçar após os 40 anos? Como é administrar isso? E não é fácil, né? Lógico que não é. Mas vale a pena. Vale a pena porque você tem um ideal, você tem um propósito. E quando você olha para sua família, você fala, eu tenho eles aqui. E é tão gratificante você conseguir dar uma qualidade de vida e ter essa qualidade de vida para compartilhar. Isso aí não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. É maravilhoso. Eu falo, tem coisas que não há dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Tem coisas que a gente, às vezes, vai para uma viagem. Você está numa viagem, você está curtindo, aí você olha a viagem, você vê, às vezes, um momento ali acontecer do seu filho, da sua esposa,
às vezes, eu viajo muito com o meu sogro, a minha sogra, com a minha mãe, e aí eu vejo aquilo ali acontecendo. Eu falo, cara, não é sobre o dinheiro Não, de não é. ter viajado com eles. Não tem nada que pague esse momento. É. Então, o empreendedorismo, ele proporciona isso. Esse Né? sentimento que você está falando, além do dinheiro, eu acho que quem realmente ama a marca, ama o que faz, sente isso. O teu brilho nos olhos falando isso é exatamente o que eu Sim. sinto. Para mim, é muito além de cifrão. Sim. A Bom de Queijo, para mim, a marca em si, o propósito de empreender, o propósito de agregar na vida de outras pessoas é muito além do dinheiro. E quando Sim. eu percebo que o franqueado entende isso, entende essa essência, isso para mim faz toda a diferença. Toda a diferença, porque se for só dinheiro, né, o Edu, a gente, na primeira dificuldade, a gente desiste. Você larga, não tem como. Quando eu vejo que a pessoa vem pensando só no dinheiro para o investimento, eu já analiso assim, eu já fico com um pouco de receio. Porque eu estou vendo que ela não está realmente amando a marca, ela não teve uma conexão, ela está focada ali só no desenvolvimento financeiro dela. E para mim isso não é o suficiente. Sim. Porque eu não penso dessa forma quanto a um franqueado. Eu penso também no que ele vai estar adquirindo ali de margem, no retorno que ele vai ter e na paixão que ele vai ter pelo negócio. Sim. Então, se ele também só olhar pelo cifrão, não vejo com bons olhos. Vai. Tem que ter um meio termo, mas tem que ter um equilíbrio. Lógico, tem que ter um equilíbrio. Mas eu falo, você colocou aí, é importantíssimo. Eu estava outro dia fazendo conta para saber quantos contratos e quantos franqueados já passaram pela minha mão. Tirimão, mais de 1.000. Eu estou no franchise há 16 anos, então já passaram muitos. Sim. E eu, como no papel de advogado, já passou muita gente. Já ultrapassou os 2.000 contratos hoje na minha mão. Aí, analisados, tudo. Que eu conversei. E você conversou com a pessoa que se tornou franqueada. Se eu pegar quem não se tornou, aí vai. Aí é infinito. E uma coisa eu percebi, você trazendo isso aí para mim, foi fundamental. Quando eu pego até mesmo na Xerimbão, hoje eu olho, os franqueados de maior sucesso não são aqueles franqueados que entraram preocupados, deixa eu ver essa DRE, deixa eu discutir a DRE. O cara chega e ele quer discutir comigo sobre a DRE, sobre aquele resultado final. E eu fico olhando para ele e eu falo, amigo... Com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes, eu sei como é que é. Aqui vai dar esse percentual, porque aqui vai dar esse. Aí eu fico olhando aquilo, é desse jeitinho mesmo, vai dar isso aqui. Só que deixa eu te falar uma coisa, existe uma etapa antes disso aqui, que é uma etapa chamada você. Eu? Você gerindo e vendendo. Porque se você não conseguir transmitir isso aqui para quem está comprando, para aquele cliente que está entrando... Né? Entender a energia que é necessária. Venda energia pura. Então, se você chegar, se você achar que você só vai abrir a portinha da sua loja e esse resultado vai vir, ele não vai acontecer. Porque existe toda uma etapa antes daquilo ali acontecer. Existe você realmente colocar esse amor, colocar esse propósito verdadeiro pelo negócio que você tem. E hoje... É impressionante, você me fez fazer uma reflexão aqui, assim, maravilhosa. Até porque... Isso é ótimo, porque, assim, a caminhada é inicial e você já, né, caminhou por muitos percursos. E você acaba relembrando certas etapas. Sim. E eu pego muitos insights com vocês aqui diariamente. E ainda nessa ossada, eu falo uma coisa, Edu. Algo que eu aprendi com vocês é o alinhamento de expectativa. Olha, isso, se eu tivesse escutado vocês antes, isso teria me evitado muita coisa. Então, hoje, o alinhamento de expectativa com o franqueado é muito importante, porque tanto para o franqueado entender até que ponto a franqueadora tem de responsabilidade e para o franqueador também. Porque eu, como franqueadora no início, eu não tinha total domínio e conhecimento do meu limite como franqueadora. Sim. Então, o franqueado, por não ter esse direcionamento, com esse alinhamento, ele fala, ele começa a cobrar você, e você também não sabe até que ponto você tem que ir. Então, quando você percebe, você praticamente está empreendendo para ele. E quando vocês conversaram e falaram isso, olha, o empreendedor, o franqueado, ele está montando uma empresa para ele. Ele é um empresário de agora em diante. E você tem que passar isso para ele de forma clara. E isso hoje eu faço. Eu faço. Isso ajuda e facilita muito. A gente tem que ensinar ele, muitas vezes, a ser empresário. Exato. Porque tem alguns
que já vem até prontos, ótimo. Uhum. Mas a grande maioria não, você tem que ensinar o cara a ser vendedor. Você tem que ensinar ele que aquela planilha daquele DRE que está desenhadinho, bonitinho aqui, ó, ela só acontece mês a mês se ele lá na ponta vender. Só que para vender existe uma série de fatores, não é só abrir a loja. Não é só abrir a loja. Existe estudos dizendo que negócios que carregam atendentes, pessoas felizes lá dentro das lojas, vendem mais. Negócios que têm um atendimento mais carinhoso, vendem mais. Tem estudo dizendo isso. Se você pega, por exemplo, um Outback da vida. O Outback ele tem um treinamento que eu acho muito legal e a gente passou a colocar, a gente modelando, todo mundo modela, todo mundo tá. Tá sempre a gente está sempre aprendendo. Tá sempre aprendendo. O que o Outback faz? O Outback pega os colaboradores dele, a pré-inauguração é o seguinte, todos os colaboradores vão chamar os seus familiares para ir lá consumir. Uhum. E quando ele chega, como é que você vai atender seu pai, sua mãe, sua avó? Que bacana. Você não vai atender eles de uma forma carinhosa, maravilhosa. Cara, eles estão ali no seu ambiente de trabalho, compartilhando, então você vai estar com toda alegria. Não vai estar fazendo isso? Beleza, aí você treina de jeito. Quando fala agora, nós vamos para a inauguração real. Aí na inauguração real eles vão falar, do jeito que você atendeu sua família, você vai atender agora todas as pessoas que chegarem aqui. Você já viu que o cara do Outback, de muitos Outback, eles agacham para te falar na mesma altura? Então, é todo um cuidado que o negócio tem para ser esse grande sucesso que tem filas em todas as lojas que eles existem. Que eles têm fila. E nas que não tem, é o atendimento. Que não é tão bom. Então, você tem que ensinar o franqueado realmente ali. E você o sabe, que é importante. O que é importante. Quais são os fatores mais importantes inicialmente? Aonde ele tem que focar inicialmente? Lógico que a DRA é muito importante. Lógico. Extremamente importante. É o plano de meta dela que ele tem que seguir. Ele tem que saber. Ele tem que saber negociar, né, o CTO dele tem que saber. A parte de negociação de venda é importante. Mas, assim, são etapas. A energia inicial tem que ir para onde? Então, eu acho que tem muito... canaliza a energia inicial para outras coisas. E foi o que você falou. Quando vem com essa energia canalizada muito para números e não para a emoção do negócio, é lógico que o ponto é muito importante. Sim. Hoje, o diferencial, lógico, o produto tem que ser muito bom e a gente já tem um produto testado, validado, são os franqueadores. Ok. Então, a gestão, a gente entende que o franqueado vai estar fazendo uma boa gestão. A gente está ali para dar todo o know-how para ele, passar para ele tudo que ele consiga administrar ali dentro do negócio dele. Agora, o ponto é muito importante. Então, a negociação do ponto, nesses primeiros franqueados, eu consigo estar administrando pela nossa experiência, pelo contato comercial que a gente tem. Só que, assim, não é ainda uma chave de ouro do sucesso. Então, você tem que entender ali o público-alvo, muitas vezes, tem que administrar isso. E, assim, para a franqueadora, isso é muito importante, porque... por mais que você esteja já com o manual definido, tem toda a sua ficha técnica ali definida, você ainda tem que estar ali não tão engessado ao ponto de não se modificar e se ajustar ao público-alvo daquele local. Porque quando eu comecei com as minhas modalidades, hoje eu tenho 2 modalidades, eu tinha uma modalidade ali do atendimento mais rápido, não tinha experiência ao público, era uma qualidade boa no produto, com preço acessível, numa agilidade de atendimento. Quando eu fui para as lojas... Que isso só diga de passagem, um público-alvo que você encontrou e seguiu. Inicialmente foi uma estratégia para mim excelente. E eu acho que precisa ter um modelo para isso, ainda mais no Rio de Janeiro, que você tá, aquela correria, não dá para ser tudo experiência. E assim, quando eu comecei a história da Bom de Queijo, foi exatamente com essa estratégia de entender que quando eu comecei numa pandemia, que era um momento bem delicado financeiramente para quase todos, eu tinha que ter um fator risco reduzido, um CTO reduzido, e eu tinha que ter um posicionamento da marca para começar estrategicamente que me desse um retorno. Então, eu teria ali um metrô, que tinha uma movimentação de 70 mil pessoas diariamente, com uma marca tendo um brand ali bem, bem positivo para quem está começando e com uma negociação ali de CTO boa. Então, o risco era muito mais reduzido para começar o meu primeiro negócio. Por isso que eu optei em ir para as modalidades de quiosque, porque eu sabia que o meu investimento era muito menor, o que eu podia financeiramente na época, e o risco de quebrar o negócio era muito menor. E deu certo, tanto é que eu estou caminhando. Tá aí. E aí, com o
tempo a gente vai ajustando modalidade, ajustando público-alvo e entendendo que o que se aplica em uma modalidade não se aplica na outra. O cardápio que você utiliza em uma, não utiliza na outra. O ticket médio também é diferente. E você tem que explicar tudo isso para o franqueado entender qual o perfil dele. Sim. Em qual modalidade ele se enquadra. Eu só vou te dar uma notícia aqui. Você falou, né? Que agora, que no início, você agora está pesquisando, você está mais próxima para achar esse ponto ideal. Deixa eu te dar uma notícia. Nós estamos alcançando 600 lojas inauguradas. Nós temos quase 1.000 contratos e você sabe quem cuida até hoje da área de avaliar ponto por ponto, que faz a assinaturazinha dele lá, bonitinha? Senhor Wilton Bezerra. Eu acredito que eu vou seguir essa mesma linha, porque eu sei o quanto ponto é importante. Exatamente, porque assim, nós entendemos isso. É lógico que vem o franqueado, quantas vezes já chega a gente, eu quero esse, tal. Por lei, você sabe que a gente não pode negar um ponto comercial. Ponto. Nós não podemos negar. Por lei, é a escolha dele. É o negócio dele. Olha o Edu, te cortando rapidamente, quando eu falei para você do alinhamento de expectativa, o insight que veio foi exatamente a questão desse ponto comercial. Eu tive um ponto comercial que inicialmente eu não aprovei. Tá? Eu não aprovei e falei com a franqueada que o ponto não era um ponto... que ela teria... o ponto de equilíbrio ela até conseguiria chegar, mas o payback seria muito mais extenso, tudo isso, e expliquei tudo para ela. Teria uma maturação muito mais extensa. E ela falou assim, eu quero. Ela bateu, eu queria aquele ponto. Inclusive, está até hoje lá, graças a Deus, fluiu. Teve aquele tempo, né, que demorou um pouquinho mais. Mas, quando chegou aqueles meses iniciais, que passou por todo o processo que eu falei que passaria, sim, ela, lógico, começou estou longe do meu ponto de equilíbrio, que eu tenho que chegar no mínimo para a loja se pagar. Né? A gente tem que ter ali, no mínimo, aquele valor. Sim. E eu falei, eu conversei com você. Aí, sabe o que eu ouvi da franqueada? Ela falou assim, mas você deveria ter negado para mim. Porque como franqueadora, você teria autonomia para negar esse ponto para mim. E aí, junto à equipe comercial aqui de vocês, eles falaram, não, André, você está aqui para orientar o ponto comercial como você fez. Negar um ponto comercial, você não pode. Aí, isso que eu estava me sentindo mal, já deixei de me sentir mal por falta de conhecimento, por não entender o meu limite como franqueadora. Então, muitas situações que o franqueador se sente sobrecarregado, acha que aquela tomada de decisão ele poderia ter tomado ou evitado, muitas vezes não cabe a ele também. Ele tem um certo limite para chegar, né, dentro da lei do franchise. Então, hoje, eu busco muito conhecimento na lei do franchise. Isso é muito importante. Porque, assim, e esse alinhamento faz toda a diferença. Eu, por exemplo, quando o franqueado insiste naquele ponto, eu tenho um termo de responsabilidade que eu coloco lá, que nós negamos pelo motivo tal, mas que o franqueado, ele quer seguir por conta e risco, e aí o franqueado tem que vir e assinar esse termo. A gente coloca ele para assinar esse termo, porque futuramente, se ele vier questionar alguma coisa, fala, tá aqui, ó. Por mais que você tenha direcionado, mas de forma formal, tá ali. Tá você quis. Foi você que não quis aceitar nosso direcionamento. A gente, de acordo com o público-alvo, falou que esse ponto não era o mais viável para a operação. Então, mas por lei, eu não posso chegar e falar assim, não, você não pode. E você me lembrou de uma história, você falou dessa franqueada, você me lembrou de uma história, convenção de 2022, Belo Horizonte. Na hora já na hora, estava na hora do coquetel já. Eu cheguei, uma franqueada veio e falou assim, te dá um abraço, dá um abraço. Eu falei, mas e aí, como é que tá a sua operação lá e tal? Edu, tá muito ruim, cara, não tá dando certo. Aí eu falei, nossa senhora, perguntei pra pessoa errada. Aí eu falei, nossa, devia ter perguntado pra essa, logo aqui no coquetel ela vai vir, mas ela tava com um ar assim, me pedindo um abraço e tal. Aí eu, nossa, e aí como é que a gente vai fazer pra resolver? Fica tranquilo, não, só tô te falando que você me perguntou, mas eu sei. O Wilton me falou 10 vezes para eu não pegar aquele ponto, que aquele ponto era isso. Tudo que ele falou comigo que ia acontecer naquele ponto, tá acontecendo. Aí eu falei, que pena, assim, porque assim... E aí você fala, mas o cara, como é que o Wilton sabe, cara?
600 pontos nas Poxa, costas só de xerimbão. Você acha que o cara não vai? Como que o cara não... Mas, o cara que não aprendeu 600 vezes repetindo, ele não aprende mais nada na vida, não. E é incrível como que, às vezes, o franqueado tem dificuldade de entender, né? Porque E aí, é tanta experiência. Por que não ouvir quem tem tanta experiência? Porque a marca, como a gente estava falando, a gente tem amor, tem carinho pela marca. Não é só o financeiro. Então, você não quer que feche. Você não quer que feche. Não é só vender, não é só a taxa de franquia, é você querer que performe bem, que caminhe bem, e você quer que dê certo. Então, se você fala que aquele ponto não... naturalmente, você tem que entender, opa, peraí, então o sinal de alerta tem que ser ativado aqui. Exato. E eu falo muito com as pessoas, tem uns que vêm querendo que a gente aprove o ponto antes dele se tornar franqueado. Você sabe que eu tenho por política aqui, eu não analiso ponto nenhum antes da pessoa ser franqueada. Vou falar, eu não faço isso. Eu tenho uma experiência tá? recente para falar com você sobre isso, hein? Tá. Porque você deve ter acontecido isso. Por quê? Aconteceu isso. E a energia foi... Olha, você vai lá e despende uma energia danada. Equipe, você visita dinheiro. 3, 4 pontos comerciais e no final da história não aconteceu. A pessoa desiste ou já teve situações de empresários amigos que aquela pessoa usou todo o seu trabalho e desenvolvimento na busca do ponto e montou um outro negócio. Foi isso que acontece. Aí eu sei que tem uns que viram... aprendi. Tem uns que viram para mim e falam, não, Edu, mas eu não vou fazer isso não. Aí eu falo, cara, talvez para você, eu tô vendo aqui, bati meia hora de papo com você aqui, eu acho que realmente você não vai, mas eu não posso, se eu autorizar para você, eu vou ter que autorizar para todo o resto, então eu não autorizo para ninguém. E a gente acaba perdendo venda, né? Porque assim, quando a pessoa ela quer um ponto, ela quer ela pega uma marca, ela quer um ponto. Ela quer um ponto. Ela quer a loja e o ponto. Ela não quer só... E eu falo com ele. E não é dessa forma. A gente está aqui para orientar, dar direcionamento, mas o ponto é uma responsabilidade do franqueado. Ele tem que buscar isso e a gente está aqui para orientar com plataformas que ajudam. Né? Então, mas assim, você modificar aí Não vou. Não dá. Não acontece. Não, eu não faço porque o cara pega o know-how da gente e vai, Pega o know-how. Né? É tempo, né? E tempo é o quê? Dinheiro, é dedicação, energia que você poderia estar usando em outra coisa. Eu nem converso e eu deixo a dica para os meus franqueadores, colegas, para o franqueado estar assistindo aqui, não vem não, que a gente não faz. A gente tem que aprender, né? Vai aprendendo. Vai aprendendo. Tem jeito. Agora, vamos lá. O que eu quero saber um pouquinho vai lá. dessa Andréia por trás, porque assim, acho que quem está assistindo aqui até agora já viu, né? É retada. Ela é aquela que pega, faz, constrói, tá aí super bem sucedida, só para você entender. Já são 10 lojas, né? Total lojas próprias e franquias. 3 próprias e 7 franqueadas. Vai abrir mais uma própria. Agora, tá para então vai 4 semana que vem. E 7. Um negócio que você começou na pandemia como seu negócio de loja própria. E assim, gente, não é... Ela ganhou dinheiro, tá? Ela ganha dinheiro. Ela sabe fazer isso. Eu me recordo da eu conheci... Era fim de ano aquilo. Dezembro. Era finalzinho de ano. Era dezembro. Eu me recordo porque eu estava lá, eu fiz essa reunião com você, eu estava em São Lourenço. Era uma reunião para ser meia hora, durou 2 horas e meia. Né? Foi. O papo ali fluiu. E o papo fluiu porque como eu falei aqui no início, a história das mulheres empreendedoras, a história me conquista realmente. E eu falei, eu quero ouvir mais essa história. Tanto que quando eu terminei a reunião com você ali, eu falei com o Lucas, falei, caraca, Lucas, é muito legal a história das mulheres empreendedoras. Elas são guerreiras, elas realmente fazem acontecer, é totalmente diferente da gente. Eu falo, a gente, é muito mais difícil para mim. Eu, Wilton, se a gente separado, eu acho que tem que ser nós dois juntos para fazer o que o André faz, tá? Sozinho não faz, não. Então, eu acho muito legal isso. E eu queria, né, que você trouxesse um pouquinho assim. Eu me recordo bem da história, você divorciou, sim, fica sozinha, mãe. Tenho que fazer alguma coisa. Tem meu papai lá que hoje eu cuido dele com todo carinho. Pandemia veio, dificuldade nível hard. Exato. Total. E então, aí? Conta aí essa história. Conta aí. Então, conta aí. Então, me separei em 2019. Pandemia. 2019 me separei. E eu estava num momento de transição profissional. Você fazia o que antes? Antes eu trabalhava como relações públicas, iniciei como relações públicas e depois virei gerente de contas. Eu vendia serviços. Tá. Então, o lado vendedor, o lado comunicativo... Aí, né? Fez toda a diferença na empreendedora, na empresária. Isso lógico.
Então, toda etapa que a gente passa na vida profissional de aprendizado, lá na frente faz todo sentido, né? Total. Todo sentido. Então, tudo que eu aprendi de conhecimento nessa empresa que eu trabalhei por quase 10 anos, em reuniões, em ter que estar ali negociando preço, e vender serviço é um pouco mais delicado. Sim. Então, você ali está negociando serviços, eu trouxe muita essa expertise e essa experiência comigo. Quando foi em 2016, eu sou filha única, meu pai estava passando por um processo delicado de saúde e eu estava tendo que me desdobrar, trabalho, família, meu pai, e ele tinha um pequeno negócio. Uma cantina num espaço que é um local bem inusitado. Quando eu falo para as pessoas, adivinha onde fica? As pessoas não têm a mínima ideia. Então, ele tinha uma pequena cantina no espaço, no hall de um cemitério bem famoso no Rio de Janeiro. Caramba. São João Batista, Botafogo. E ali eu falei assim, eu quero muito empreender, mas eu não tenho noção do que eu quero empreender ainda. Eu tinha aquela vontade, aquela ânsia do empreendedorismo dentro de mim, mas eu não sabia uma direção. E eu pensei, eu falei, opa, eu tinha um bom cargo. Na época eu ganhava uma faixa de 10, 11 mil reais, isso em 2016. Bom, era um bom salário. Excelente. E até hoje é bom, tá? Até hoje é um salário muito bom. Então eu andava em bons lugares, com grandes executivos, e era um outro ambiente. E eu abri mão de tudo isso, para começar realmente a ir lá para uma cantina pequena. Falei, vou fazer uma... Meu pai já saiu de cena, filha única, e eu assumi essa cantina. Pedi para sair na época e assumi ela para começar a entender o que era empreender de verdade, ali, raiz, como nós falamos, né? Sim. E ali eu comecei a entender negociação, fornecedor, prazo, atendimento ao público, e o que foi mais interessante, eu falei assim, por que não dar uma experiência, um atendimento de qualidade para as pessoas que estão aqui num momento difícil? Sim. Entendeu? Não existia um momento mais difícil. É a pessoa que mais precisava de um bom atendimento. Eu sempre fui muito comunicativa, atenta aos detalhes como mulher, né, também. E eu estava ali acompanhando e quando eu consegui fazer uma reforma naquele ambiente ali e transformei ele numa pequena cafeteria, era muito pequenininho, de 25 metros quadrados, as pessoas iam para lá e sentiam, olha, eu vim para cá para respirar um pouquinho. E ali eu conversava com elas, tinha um retorno. E ali fui aprendendo, desenvolvendo alguns produtos e ali comecei a desenvolver a linha dos pães de queijo recheados e artesanais, que é o foco da Bom de Queijo. Sim. Hoje nós temos quase 20 opções de pães de queijo recheados, que é o nosso foco. Então as pessoas olham assim, aquelas opções recheadas Próxima imersão vai trazer pra gente. Vou ter que trazer, né? Olha, tenho que trazer. Quando você falou assim, opa, vamos lá. Eu tô pedindo, eu fiquei quietinha lá, eu falei, na próxima eu trago. Então, eu comecei a desenvolver alguns produtos. E ali eu comecei a ter muito feedback positivo das pessoas, tanto no atendimento, no aconchego, na experiência. E eu falei assim, opa, eu acho que é isso. Quando veio a pandemia, o Edu estava num momento muito difícil, financeiro, muito difícil. Eu tenho hoje orgulho de falar isso, porque foi um momento de tanta dificuldade que eu passei, que eu vivi de auxílio emergencial nessa época, isso em 2020. Você tem noção disso? O faturamento ano passado fechou em 6,4 milhões. E em 2020 eu estava catando moeda para pegar transporte público. Então, isso que eu quero passar para você, para o pessoal que está assistindo aqui, é que eu acho que o ponto mais difícil é você entender qual é o teu propósito, a tua caminhada, aonde que você tem que se direcionar. E em alguns momentos da minha vida, eu tomei algumas decisões no imediatismo, na emoção extrema, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Muita fé. Eu busco muita orientação a Deus, tudo que eu faço. E nesse momento, que eu falei, Deus, eu não posso errar. Eu não tenho mais como errar. Já estou com 40 anos. Eu tenho... Tudo que eu tenho é um carro na garagem que eu não estou conseguindo utilizar porque eu já estou sem combustível e o seguro venceu. Eu estou trabalhando de metrô por isso. Então, eu comecei a andar de metrô porque eu não estava com condições de andar de carro naquela época. Opa, a oportunidade do metrô veio aí. Na dificuldade você achou uma oportunidade. Entendeu? Eu nunca tinha pensado na possibilidade do metrô e no que ele poderia me trazer de benefício se eu não tivesse passado pelaquela dificuldade. Não, porque eu andava de carro para todo lado. E a dificuldade que eu passei também lá nessa cantina, em acompanhar essa etapa de 2016, 17, 18, foram 3 anos. Tive alguns problemas também ali dentro quanto à parte administrativa,
queriam tomar o espaço, meu pai estava lá há 30 e poucos anos, e isso, uma energia que se gasta, e fui aprendizado. Mas deixa eu te falar só uma coisa, essas são as dores de qualquer empreendedor. O empreendedor acha que empreender não vai aparecer problema. Não, vai todo dia. Vai. É cano que entope, é proprietário que arruma problema, sempre, é vizinho que faz alguma coisa de errado. Então, assim, já saiba disso. Né? Porque o empreendedor que achar que vai pegar um negócio, vai ser mar de rosas e que ele não vai ter um probleminha, esquece. Mas eu tive que passar por tudo isso para ficar resistente, né? E aí chega 2020. Aí chega 2020. Aí 2020 veio, opa, peraí. Todo o dinheiro que eu tinha saído do trabalho lá, que eu pedi para sair, já tinha ido embora, que eu tinha feito a reforma. Aí o pessoal falou assim, Andréia, como é que tá aí, né? Você nessa situação? Eu fiquei sem renda. E eu estava com uma casa, que eu já estava morando sozinha. Tinha meu pai comigo, que está comigo até hoje, e meus filhos já são adultos, tal, mas dava para administrar, né? Não tinha criança. E olha, Edu, foi uma situação que eu falo que eu tive que ter muita fé. Muita fé. Foi um momento que eu lembro que eu chorava, falava, eu tenho que entender o processo. Empresário vive de fé em fé. Exatamente. Eu tenho que entender essa etapa, é um processo que eu estou passando e eu tenho que ter sabedoria para entender. O que eu pedi a Deus toda manhã era força para passar por ele. Eu sabia que era uma etapa, eu tinha certeza disso. Então, quando eu tive esses insights lá, que eu tinha que focar na alimentação, que esse era o meu caminho, eu já não tinha mais dúvida, eu só precisava desenhar esse plano. E aí eu fiz todo um planejamento, eu estava com tempo, né? Sim. Estava com tempo. Aí eu fiz todo um planejamento, e eu falei, opa, já tenho um plano, já tenho direção, já sei para onde eu vou. Vou botar minha energia total e agora vou achar as ferramentas necessárias para começar esse plano. Vendi meu carro na época e iniciei no metrô da Carioca. Lógico, eu acho que eu não tinha nem 60% das ferramentas, eu deveria ter 50% ou menos. E ali eu comecei realmente com muita fé de que eu estava focando só em não dar certo, sabe, o Edu? Então, hoje, quando... Nem pensando no dar errado. Não, André, você... Vou fazer interrupção nisso aqui. Cara, isso aqui pega isso aqui. Pega isso aqui, você que está querendo empreender. O empreendedor de verdade, ele só tem que focar numa coisa, no dar certo. Eu não aguento o empreendedor que vem para mim, ele chega para mim, mas e se isso aqui acontecer e der errado? E se, amigo, se você começar a pensar nisso aqui, vai dar errado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Empreendedor, ele só pensa em uma coisa, em fazer dar certo. Ela não tinha opção. Ela não tinha outra opção, ela não tinha opção de dar errado. A única opção dela era dar certo. E o empreendedor de verdade, o empresário, o comerciante, o franqueado, você coloca o nome que você quiser em você, é assim que você deve pensar. O empresário começa a ficar pensando, já na derrota, eu queria falar com quem fechou. Serve, sai, você não serve para ser franqueado. Você não serve para ser. Tem que ser o cara, eu quero falar com o número 1 da sua rede. Eu quero falar com o número 1. Eu quero falar com você. Eu quero falar com quem deu certo. Eu quero falar com quem pensa e fez o negócio dar certo. Isso é então, essa é a diferença. Isso é importante, Edu, você falar isso, porque eu acho que deve acontecer, quem está querendo investir, é um investimento que está fazendo. Você buscar realmente franqueados da rede para conversar, mas analisa qual franqueado você está buscando. Exato. Qual tipo de perfil de franqueado que você está buscando. Franqueado que está dando certo, franqueado que está buscando, que está colocando energia no negócio, ou aquele franqueado que não faz nada certo. Não faz nada, realmente não segue ali os manuais certinhos. E a questão da vaidade também atrapalha demais. Até essa etapa que eu vivenciei, né, nessa cantina, de deixar a vaidade de lado, de entender que eu tinha que estar ali na operação. Isso fazia parte do momento de aprendizado para mim. Isso faz toda a diferença, porque hoje eu entendo da minha operação. Sim. Hoje, o franqueado pergunta, com certeza para você também, mas eu tenho que estar na operação... Eu tô fazendo o quê aqui? Você chegou aqui no escritório, eu tava fazendo o quê? Poxa, eu tava lá na sala trabalhando. Você ficou esperando o quê? Fiquei 40 minutos. Foi adiantando, vamos. Porque eu tava fazendo o quê? Entrevista pra gente começar a trabalhar aqui. E o empresário acha que não tem. Não, eu comprei uma franquia, mas eu comprei uma franquia não é pra trabalhar, não. Mas eles têm tudo, eles têm pessoas que fazem tudo. Você não comprou uma franquia pra quê? Você comprou uma franquia pra trabalhar. Eu gosto de explicar isso muito. A franquia, quando você compra, não é sinônimo de que você não tem que trabalhar. Pega bem isso aqui, ó. Presta atenção. Eu vou repetir para a pessoa não ficar.
Franquia não é sinônimo de que você não precisa trabalhar. Muito pelo contrário, você vai trabalhar muito. Qual que é a grande diferença? É que você vai trabalhar do jeito certo. Do jeito que o franqueador está te ensinando, do jeito que o franqueador está te mostrando, falando, ó, faz assim, não faz do outro jeito que dá errado. Não vai nesse ponto não, que esse ponto vai dar errado. Vai nesse ponto que esse ponto vai dar certo. Olha, tem que treinar o time assim, não treina do outro jeito vai dar errado. Olha, o pão de queijo assa sim, dessa forma, não assa da outra. Tem uma ficha técnica para respeitar, gente. Isso que vai fazer. A diferença do franqueado / empresário para o tradicional é só essa. É que a gente vai lá, como franqueador, a gente dá a direção, o jeito certo de fazer. Mas quem precisa fazer é ele. Não, e assim, os franqueados que seguem o manual, Tá tudo certo. Tá tudo certo. É incrível. E o que não segue tem ego, vaidade e tal. Ele vai lá na frente e fala, opa, vamos fazer daquele jeitinho de novo? Que dá certo. E dá certo. Porque, assim, isso quem está querendo investir numa franquia, é muito importante a gente falar isso, por quê? Porque, poxa, tudo que vocês pensam em colocar ali, e vai ter coisa que a gente vai estar aberto a ouvir também, né? Total, sempre. Hoje, como eu estou nesse processo ainda de 10 franquias iniciais, eu estou muito aberta. Muito. Você tem que estar... Isso para mim é muito importante. Eu estou ali, visito, converso tanto com as atendentes, às vezes eu tenho uma reunião com o franqueado, chego lá antes, como é que tá? Tem uma sugestão? Olha, Andréia, e eu anoto. Por quê? Eu tenho que estar aberta ao novo conhecimento e são coisas que a gente vai moldando. Feedback. Não tem jeito. Feedback porque a palavra reclamação é complicado, mas... É um pouco pesada. É um pouco pesado, mas o feedback, retorno de franqueado vale ouro. Vale muito. Vale ouro. Muito. Por 2 motivos. Porque vai ter uns que você vai falar, não, amiguinho, você está pensando do jeito errado, vamos pensar do jeito certo. Vão ter outros que você vai falar. Opa! Eu te digo aqui, ó, na escola. A escola, eu só consigo evoluir ela, e a escola cresceu como cresceu, e rápido, porque eu escuto todo mundo que está aqui. E todo mundo que está aqui também está muito aberto ao conhecimento. Exato. Não, isso é muito importante. É legal, mas um dos motivos que mais tem feito a escola crescer e crescer de maneira exponencial é essa, porque eu escuto. Semana retrasada mesmo, nessas reuniões que eu te falei, que eu sempre faço, né, as reuniões com quem está aqui dentro da escola. E aí eu estava numa reunião foi o nosso terceiro cliente daqui da escola. Pô, parceiraço, o John, inclusive, ele vai dar aula na próxima semana aí, vai dar uma aula de varejo. Gravou, foi até o primeiro podcast. Foi gravado com ele, o John, da Celares. Num papo com o John falou assim, Edu, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu falei, diga, irmão. Ele falou assim, velho, você fala as coisas de uma maneira que para você é muito fácil, é muito simples. Você solta, você desenrola, você vive isso a todo momento. Mas deixa eu explicar para você. Nós que estamos aqui como franqueador, cara, a gente não tem... pra gente não é tão simples e fácil desse jeito. Aí aquele já me tocou. Ele falou, cara, posso te dar uma sugestão? Eu falei, claro, velho, agora. Ele falou, por que você não cria o beabá da venda? Eu falei, como é que é, John? Fala de novo. Ele, o beabá, cara, beabá. Aquela coisinha inicial do como que a gente pensa, como que a gente faz, o que a gente posta, qual vídeo a gente grava. Tá. Eu falei, aí eu falei, é mesmo, eu tenho que John? Falar que aí você sabe o que eu fiz? Sentido. Eu saí. Eu falei assim, era quinta-feira isso. Eu falei, John, segunda-feira eu tô gravando sobre isso. Segunda-feira passada, antes do feriado, eu estava sentado. Eu escrevi tudo no fim de semana, coloquei tudo. Segunda-feira eu estava gravando, o material já sobe essa semana para todo mundo que é da escola, o beabá da venda. E, na verdade, esse material que você está gravando aqui, ele já faz parte. Não dá para eu ficar esperando se você assistir para depois você vir gravar. Você já tinha agenda para vir. Eu falei, Lucas, já passa, grava. Então, o material que você gravou aqui já hoje, ele faz parte. Depois, quando você receber o beabá da venda, você vai falar, por isso que o Edu me colocou para gravar. Aí hoje, esse fim de semana, eu desenhei mais um que vai chegar para vocês agora. E aí eu passei a entender isso. A partir do quê? De ter escutado quem estava aqui na escola. Então, é a mesma coisa que a gente tem que fazer com o nosso franqueado, é escutar. Vão vir coisas também que não vão fazer sentido. E aí é a hora de você saber, assim, não dá para sair colocando tudo. É igual você tá lá, você tem 20 recheios de pão de queijo, certo? 20. Aí o cara chega e fala, nossa, mas eu queria o recheio... De berinjela, já tive isso. Do tucupi. O que é tucupi? É um negócio lá da Amazônia, do Pará. Você fala, não vai dar certo. Mas vamos tentar.
E às vezes você acaba cedendo. Mas não pode. Isso no início você aprende, né? Aí você aprende, aí você fala assim, não, amiga, nós temos 20. Nós já temos testei, 20! Para chegar a isso, eu testei muitos. Então, isso é o tipo de questão que o franqueado ele vai precisar entender, que não dá para sair colocando tudo, porque senão o nosso negócio, eu gosto de usar um ditado, o nosso negócio vira o samba do crioulo doido. Isso para mim é um ponto que eu acho que é uma barreira que, para quem está pensando em empreender e franquear o seu negócio, né, formatar, eu acho que você conseguir se manter ali, manter a essência do seu negócio no início é uma das partes mais difíceis. Sim. Porque quando você está começando, o faturamento é muito importante. Imagina você primar o seu primeiro negócio, eu lá na Carioca, no centro do Rio, lá eu vendendo, eu acho que eu consegui chegar ali no meu ponto de equilíbrio praticamente com uns 8 meses. 8 meses. Muito difícil. Pandemia. Tá. Então, não é tão difícil não, tá? Porque assim, na pandemia, mas, um negócio começando do zero... Mas o meu custo fixo estava bem reduzido, né? Sim, mas não é um negócio extremamente atípico, porque para qualquer negócio, porque ali você não estava pensando como franquia ainda. Era o negócio do zero. Eu já, na realidade... Não, sim, mas para você era do zero. Era o meu negócio. Eu estava empreendendo, começando a empreender ali o negócio... que eu estava já com uma mentalidade futura de formatar. Mas ali naquele primeiro momento, é fazer dar certo aquele ali, para depois pensar no próximo passo. Então, assim, uma das resistências que eu tive que ter é não ouvir a todos, porque tem familiares, amigos que querem influenciar, e você fala, opa, não vou ouvir, mesmo a pessoa não tendo, né, uma má intenção, mas você entender até que ponto você tem que ouvir. E isso é muito importante para quem está montando o seu negócio. E outro ponto. Então, você tem que conseguir ali administrar isso, ouvir até certo ponto. E outra, e a quantidade de fornecedores que chegam. Olha, vou botar um freezer aqui para você não vai ter custo nenhum. E aí, olha, se você vender, ótimo. E aí você vai, porque você está desesperado, porque você está precisando de faturamento. E aí você coloca um freezer aqui de sorvete, daqui a pouco vem outro fornecedor com display de doce, coloca aqui, daqui a pouco vem outro com biscoitos e coloca atrás. E você fala, caramba, virei uma loja de tem tudo. Exato. E perdeu a essência do negócio. Então, eu acho que grande parte das marcas hoje, elas se perdem justamente no desespero do faturamento inicial, porque é difícil. Sim. E você conseguir falar, olha, eu vou passar por dificuldade financeira no início, mas eu não vou perder a essência do meu negócio. E isso faz com que você consiga manter a sua caminhada dentro do seu propósito. Se a Pão de Queijo é uma pão de queijaria, meu foco é uma pão de queijaria que vai trazer experiência tudo voltado para o queijo, então eu não tenho que vender certos produtos que não se enquadram ali no perfil. Mas você conseguir administrar isso no início é difícil, porque vem a dificuldade do faturamento que acaba te jogando para isso. E eu acho que isso é o objetivo bem definido que você tem que ter quanto ao teu negócio. Eu já tive pessoas no início de vir falar, como até hoje vem uns malucos aí, de falar, o que você acha na hora do almoço, a gente põe um richô para servir almoço. Tem de tudo. Fala, não, amigo, você tem que entender uma coisa. Olha só, o restaurante, na hora do almoço, o cliente é dele. Sim. Na parte da manhã e na parte da tarde, o cliente é nosso. E na parte da noite é do restaurante de novo. Cada hora de algum, não dá para você querer tudo. Ah, mas a padaria de São Paulo tem... mas é a padaria de São Paulo que vive nesse mix completo. Você não. E ainda olha com maus olhos, Exato. né? Tipo, nossa, tá perdendo dinheiro. Não, é porque realmente a gente tem que Exato. não então, ouvir assim, mesmo. E aí você trouxe um ponto aí que é muito importante, assim. Não ouvir, você tem que ouvir, mas não ouvir todo mundo. Isso é um desafio. E aí eu falo, para você, é maior do que o meu, você sabe, né? Porque eu tenho um sócio, que aí a gente escuta uma coisa, eu ligo para ele. Fala, Bezerrão, bom. E aí, o que você acha? O cara falou disso e disse, o que você acha? Olha, eu me balançou, e aí, o que eu faço? Aí ele, mano, sei não, vamos pensar. Aí já esfria, caraca, mano, é isso, vamos. E a gente mexe. Então, cada hora que a gente... Essa troca é muito importante. Você tem. Agora você... Eu não tenho. E olha, Edu, eu vou te falar que isso... os pontos. Eu, como mulher empreendedora e carreira solo, isso me faz muita falta. Nossa, e quando eu comecei aqui com vocês, isso tem me ajudado demais. Que você tem essa troca, né? A troca que eu não consigo ter. Porque, assim, são amigos, parentes que estão
uma caminhada diferente né, e tem situações que a gente não vai conseguir ter uma certa troca. Não vai. Então, eu acabo me sentindo um pouco só. Eu digo que a caminhada do franqueador é solitária. Total. Muito solitária. Muito. E quando você não tem sócio, ainda está nesse momento, né, precisando compartilhar, e você entende que não dá para compartilhar com todos, porque se não vai agregar, e você entende que não vai, não que a pessoa não queira, mas ela não tem conhecimento para estar te agregando, não vale a pena nem compartilhar certas situações. Então, o franqueador, ele tem esse momento solitário e ele tem que saber aonde ele vai filtrar a energia dele e com quem, e por isso que o network é tão importante. Mas aí eu vou te falar uma coisa, você trouxe aqui para mim, eu anotei aqui, escrevi, caminhada solitária. Isso é uma verdade, porque eu estou no franchise há 16 anos e o franchising, ele vinha nisso, né? Era cada um querendo fazer o seu, ninguém compartilhando com ninguém, ninguém querendo fazer troca com ninguém, cada um pega e guarda ali para o seu lado o que você está fazendo de bom, o que você faz de errado você também esconde debaixo dos panos, e aí você torce, deixa o cara errar lá também para a gente se igualar. O mundo do franchise estava vivendo dessa maneira. Estava, porque depois da escola do franchising, o principal propósito da escola do franchising é justamente isso. E eu não sei se você lembra, na nossa primeira conversa, eu conversei isso com o Lucas também. Eu falei assim, Lucas, eu sou muito transparente em tudo que eu faço. Isso facilita demais. Diálogo, você se ter transparência e ser objetivo. A escola do franchise, você pode notar, ninguém anda sozinho mais. Então, assim, isso aqui, caminhada solitária, acabou. Porque a gente fala, mas eu sei que tem a ABF, tem a associação, tem tudo, mas mesmo assim... Não tá ali, né? Não tá nessa troca. Toda segunda-feira, você vê lá, segunda-feira, 18 horas, a gente reúne, a gente tem um grupo... uma troca muito boa. A gente tem um grupo, eu até falei hoje mesmo com os meninos, eu falei, eu quero aquele grupo agitado. Eu quero todo mundo trocando dores, tá muito parado. Eu falei, a partir de agora eu quero agito. Eu falei, obrigação é nossa, vamos agitar. A gente tem que trocar a experiência o tempo inteiro, que a gente vive coisas aqui o tempo inteiro. Então, assim, tô fazendo uma ação boa, tô fazendo uma coisa, troca. Você tá fazendo uma ação boa, troca. Tô com dificuldade, troca. Então, a ideia da escola do franchising é justamente essa, é acabar com a caminhada solitária. Sim, a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão de como o empreendedor, a grande parte deles é tão centralizador, né? Sim. E eu falo, eu sou muito centralizadora, eu tenho que melhorar com isso, porque a gente não caminha sozinho, a gente precisa dividir o peso e assim, e tem outras formas de você caminhar para quem não tem sócio, que são algumas plataformas que facilitam demais. Sim. Então, hoje, quando... Eu olho para trás e falo, caramba, como que eu consegui estar inaugurando 3 franquias ao mesmo tempo, sem uma plataforma centralizando ali as informações, as questões de obra, de tudo, porque uma inauguração consome muita nossa energia. Muito. Então, aí eu venho para cá e aí o pessoal traz para mim ferramentas que eu posso estar utilizando, que facilita muito. Eu sabia da existência. E eu falei, como é que eu vivi sem isso antes? Por isso que a gente falou, era caminhada solitária. Uma das coisas que a gente faz, você viu lá nas nossas imersões. Quando surgiu a ideia da imersão, a primeira coisa que eu falei tragam os fornecedores do franchising para que eles ofereçam os serviços dele para aquela galera que está lá. Porque muitos dos problemas que eu tive aqui foi porque eu tive aqueles fornecedores homologados. E a gente aprende, da mesma forma que eu, como franqueadora, estou aprendendo com vocês aqui, que são grandes franqueadores, e assim a vida. Por que eu não vou aprender com quem já passou, quem já caminhou? Garanto que no início vocês têm uma plataforma, como era? Fala pra mim. Senhora, como era? Como era viver com obras acontecendo, dando suporte, treinamento, planilha de Excel, como é que era isso? Então você viveu isso. Então, poxa, se eu posso aprender com quem já viveu, já passou pela dor, vamos facilitar, né? Não, eu lembro quando lá atrás, né, tinha uma plataforma, cara, que era assim... Mas salvou na época, que parecia, sabe aqueles programinhas de 1900 e bolinha, que você abre aquele programa, aquele quadradinho bem sem resolução, que era que você te colocava a árvore do conhecimento, fazia aquilo. Quando a gente descobriu que tinha aquilo, quase um fluxograma ali. Aí ficou. Só que aí depois de um tempo viu que aquilo não atendia. Aí vai a gente voltar para a planilha de Excel, aí depois vai a gente voltar para várias plataformas. Aí chega num ponto que a gente vai lá, chega agora, você fala, vem assuntos. Aí chega assunto. Com quantas franquias, assim? Você lembra? Você sabe quando
eu mudei para Me fala que eu Sultz. quero saber. Eu mudei. Não, mas aí eu tinha uma outra antes, mas aí eu tinha que trabalhar com duas. Nessa época, quando eu mudei para Sultz, eu tinha que trabalhar com duas. Eu tinha que trabalhar uma só para operar marketing e outra só para operar relacionamento. Mas até eu chegar em duas, lá atrás eu já tinha passado por umas 4, 5. Porque tem a parte de operação e gestão de obra, de implantação, né? Cara, quando a Sultz, eu me recordo assim, quando a Sultz veio, apareceu o Rodrigo, chegou apresentando ali pra gente, eu falei assim... Não, peraí. Isso Gênio. É um sonho. Gênio. Aí eu falei, amigo, como é que você tem um negócio desse? Eu me senti abraçada quando eu soube da plataforma. E aí é o que eu te falo. Eu me senti abraçada. E essa plataforma, ela já existia, tinha um tempo. Mas é aí que a gente fala, por conta da caminhada solitária. Você não consegue. Eu não conseguia, eu não sabia que existia. Você não sabe até que ponto você tem que ouvir, até que ponto aquilo funciona. Aí hoje não. Hoje o cara chega aqui, a primeira coisa que eu falo com ele é Sultz e Zins no C. Eu já coloco as duas pro cara. É a Zins para ajudar você na obra, resolver ali na obra, porque era outra dor absurda. Não, e rapidinho, é importante a gente colocar aqui a questão das Zins, por quê? Porque quando o franqueado já começa, ele já inaugura a loja dele com um transtorno, já começa pesado, né, Edu? Não, já começa o problema. Depois você corrigiu o cara. A energia não é outra. Então a plataforma das Zins, ela veio justamente para facilitar isso. Eu brinco que... Centralizar todos os fornecedores e parceiros ali. Eu brinco que a área de implantação da loja, que cuidava de obra, que cuida, né? Eu ainda tenho uma área de implantação forte lá, tem que ter, não tem jeito. A Zins tá comigo no apoio, mas é minha área forte. O acompanhamento tem que existir. Sim. Mas eu vou falar para você que até 2020, 2021, a gente brincava que a área de implantação era fábrica de fazer doido. Era fábrica de fazer doido. Entrava lá, era um gestor atrás do outro. Toda hora tem uma novidade. Os gestores saíam de lá, os caras entravam, gente que já estava com gente no time há anos, o cara entrava lá, ficava 4 meses naquilo, 6 meses naquilo, falava, eu quero sair, me põe em outro setor, senão eu vou embora, porque isso aqui é fábrica de fazer doido. Porque não tem jeito, você lida com gesseiro, você lida com um pedreiro, você lida com pintor, você lida com encanador, com eletricista. Não, e quando você pega alguma obra, é importante falar isso para o pessoal aqui, porque temos ali a modalidade e temos o valor de investimento estimado, que a gente coloca dentro do ponto. Porém, se for um ponto que era uma cafeteria anteriormente... Vai gastar menos. Vai gastar menos. Agora, se era um ponto que era uma loja de carro... vai ter um investimento muito maior. Então, você explicar isso para o franqueado no alinhamento de expectativa, tem que ser falado isso. Né? E olha, vamos lá, a sua loja, o seu investimento vai ser de acordo ao seu ponto comercial. Uma estimativa é baseada dentro de um ponto que a gente entenda que ele já esteja ali com pelo menos as estruturas necessárias básicas para você começar a trabalhar. Chega o cara que tem que derrubar a fiação dentro do poste. Aí é lógico que a obra dele vai ficar muito mais cara. Então você passar isso para o franqueado inicialmente e aí também essas surpresas que vão acontecendo no caminho é muito estressante. Sim. Agora você imagina você tendo que focar na sua operação das suas lojas próprias, no desenvolvimento de venda da parte de expansão e ainda tem que estar se propondo com obra. Aí ninguém aguenta. Aí a saúde não aguenta, né? Não, aí não vai. Aí não aguenta. E eu falo, aí eu coloco assim os meninos, Sultz, cara, organiza seu atendimento. Organiza o material com seu franqueado, Zins, vai te ajudar a organizar a obra. É lógico que eu falo, gente, não vai ser uma coisa que, beleza, eu posso virar as costas e não fazer mais nada. Não, lógico que não. Mas vai ser um passo gigantesco. E aí eu falo, a escola, de novo, o que a gente faz? Não só eles, todos os parceiros que estão envolvidos. Você sabe um dos maiores problemas que nós pegamos em todas as marcas que estão aqui na escola? Problema de registro de marca. É mesmo. Os caras achavam... muito no início. Os caras achando que registrar a marca e ir lá. Marcas e patentes, contratava essas empresas meia boca ali, que manda para ele uma mensagem, não fazia acompanhamento, não tinha um advogado, alguém acompanhando especializado, achava que era só entrar no site, comprar, não sabia a classe certa. Eu vou falar, Rodrigo, o Edu, que eu tentei, tá? Você tentou fazer desse jeito? Eu tentei fazer, e aí foi indeferido, lógico, e eu aqui uma das coisas que a gente coloca, eu tenho meu parceiro, Edgar, caminha comigo da difusão marcas e patentes, desde 2011. São quantos anos? Nós estamos em 2025, 14 anos eu caminhando com o cara. Eu nunca tive um rabisco numa marca minha. Só faz aquilo ali no beabá. Não, e aí eles vão lá, o cara sabe fazer direitinho. Experiência fazer aquilo. Olha que louco, eu comprei uma outra marca agora, recentemente, comprei 50% da marca. Aí beleza, na mesa de negociação, comprando, a gente conversando, eu resolvi abrir o computador aqui.
Entrei no site, coloquei a marca. Aí eu falei, para parar a reunião. Ele falou, o que foi? Eu falei, essa marca está indeferida, amigo. Como que você está com 50 lojas desse jeito? Nossa, estava indeferido já há quanto tempo? Não, tinha pouco tempo. E eu falei, cadê seu cara? Aí na mesma hora, Edgar, fusão. Domínio, marca... Não, era só não, tava só no... Na verdade, assim, tava desprotegida em uma área importante, não era em todas, em uma área importante aqui. Ainda estava dentro do prazo de... Tava. Mas eu falei, cadê a empresa que tá te acompanhando? Aí eu falei, não, peraí, eu vou te colocar um cara especializado nisso. Cara, na mesma hora, Edgar, olha pra mim. Edgar, na mesma hora chegou a documentação, na mesma hora a procuração foi assinada, na mesma hora foi dada entrada no protocolo, na mesma hora tá tudo resolvido, tudo protegido do jeito que precisa, do jeito certinho. Então assim, mas por que o cara tinha esse problema? Por conta de caminhada solitária. Por conta de caminhar, não era por nada. É muita coisa. A pessoa realmente... E tem um prazo para você... E o de coffee errado que a gente achou? Você já viu os vídeos de coffee, né? Já. O de coffee que a gente pegava. É muito copia e cola, né? Era, e aí você pegava... Então a gente vem trazendo isso, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E assim, é uma observação importante que você está falando quanto à parte da formatação. 2 pontos importantes. Eu acho que as empresas que cuidam de formatação, elas têm que dar uma atenção maior para isso. Porque, poxa, uma coffee é coisa séria. O franqueador, ele está ali, ele tá vendendo sonhos, ele está vendendo projetos, ele tá com investidores. Então, isso pode causar um problema pode perder a marca, você grande, sabe. perder a marca, e você chegar no ponto que você não tinha nem conhecimento. Porque assim, o que se aplica para uma marca não se aplica para outra. Exato. Não tem como ficar no copia e cola eterno. E o que acontece muito. Então, assim, eu aconselho, e eu fiz isso. Depois que você fizer a sua formatação, você levar num advogado especializado para dar uma analisada. Sim. Isso é muito importante. Também, né, mesmo que você confie na empresa. Então, foi um ponto que eu fiz. Levei para um advogado especializado em franchise para dar uma analisada. E mesmo assim, depois a gente ainda fez alguns ajustes. Não, depois... Porque tem que estar um pouco mais enxuto. Ajusta eternamente. Eternamente. Então, essa parte da coffee é muito importante porque acontece isso demais. E um outro ponto importante para quem está começando pensando, estou formatando meu negócio, e muita gente que começa a formatar acha que formatou, opa, agora tá pronto. Estou pronto, agora ganhei formatei. Na Mega Sena. E a sensação que dá, eu vou falar, Eduardo, a sensação que dá é essa, olha, sua empresa está formatada, parabéns. Sim. E agora, o que eu faço com isso? São manuais básicos, que são manuais básicos entregues, são básicos. O modelo do seu manual você vai desenvolvendo na prática. Pronto, eu falo... Não tem como vir com manual pronto de empresa de formatação. Não existe. Não se baseie em manual de empresa de formatação, porque não vai ser no modelo ideal da sua loja, da sua marca. Então, isso é muito importante de colocar. Sim. E assim, algumas ficam presas e soltas e vagando. Opa, formatei meu negócio e agora a empresa vai cuidar. E tem empresa que realmente é muito boa na formatação. Mas elas não são boas na expansão. E aí você não são boas na operação. Não são boas na operação. Então, você tem que analisar, opa, eles foram bons aqui na formatação, mas e agora? Vou ficar com essa formatação aqui debaixo do braço ou vou agir? E aí você tem que realmente optar em fazer a sua caminhada ali com uma boa empresa de expansão e elaborar estratégias. E eu falo o seguinte, não só com uma boa empresa de expansão, na realidade o que você precisa fazer é a partir dali você começar a montar a sua estrutura, porque a formatadora, ela te entrega isso aqui pronto. Exato. Pode ser um material bom, pode ser um material meia boca, pode ser um material e que bom. vai ser lapidado com o tempo. Exatamente. Fato. Agora, se ela também não teve um alinhamento de expectativa com você, de falar a partir de agora é com você, cara, não vai adiantar. E aí, eu te falo muito, a ideia da escola foi justamente aqui. Tanto que eu não sou formatador de franquia, tá? Eu não sou. Às vezes vem gente aqui para eu formatar a marca do zero. Eu tenho um parceiro meu de negócio, que é um formatador que eu confio nele, que faz, eu passo para ele faz a formatação, me devolve, inclusive ele está fazendo a minha. Ele está fazendo essa marca nova que eu fiz agora, ele está reformatando essa outra que eu comprei. Falei, não, precisa reajustar, mas a gente continua o desenvolvimento aqui dentro da escola. Então, o que a gente faz é isso. Então, tem que ter muito cuidado. Eu vi outro dia um formatador de franquia, ele fez um coquetel, ele fez um evento, colocou todo mundo sentado, bonitinho, para entregou uma caixa bonita, entregou um livrinho bonito.
que era, entreguei 10 formatações de uma vez só, num único evento, 10 formatações. Cara, eu não acho que ele tenha formatado mal, eu acho que ele sabe o que ele está fazendo lá como formatação, talvez tenha formatado direitinho o que está ali no material, só que agora, o que eu estou dizendo é o franqueador ele precisa entender que isso foi só, não é nem primeiro passo. Esse foi só, ele só colocou o tênis. Exatamente. Ele só colocou o sapato. Ele não começou nem o primeiro passo ainda. Mas então, eu vou falar que eu acho que grande parte dos franqueadores, quando ele pega a formatação ali, opa! Achei, acertei na Mega Sena. Estou agora com uma franquia, vamos começar. Vamos Tá só começando. Só... A caminhada tá bem lá no início. Não, então, eu falo... isso é importante entender. A Cheirinho Bom eu formato ela até hoje. Nós vamos completar 10 anos esse ano de marca e a gente reformata toda hora. Eu estava outro dia com o Arlan, é o diretor de expansão. Você chegou a ver ele? Sim, você estava da Cacau Show, a gente estava lá falando sobre isso. A gente estava lá no camarim conversando. E ele falando, cara, todo dia a gente faz uma formatação nova, todo dia a gente reformata. Todo dia tem isso. Né? Então, é o que o empreendedor, quem quer vir para o franchise, ele precisa entender. Todos os dias tem uma reformatação. Agora, para a gente caminhar para o fim, eu quero trazer uma última pergunta para você, que é o seguinte. Eu estou até curioso aqui, eu quero entender um pouco mais do investimento no seu negócio. Então, eu queria trazer, porque apesar de quem assiste aqui é muito público franqueador, a gente sabe. Direcionado, né? Direcionado para o franqueador, mas assiste. Tem o franqueado que assiste também, tem aquela pessoa que pode se interessar por aqui, e aí a gente falou tanto sobre a marca, a gente gerou um desejo, né? Lógico. E aí, fala pra gente aí, como é que tá seu investimento hoje? A pão de queijo, como eu tive que ajustar ela, como a gente tem conversado aqui agora, sim. Então fui modelando ela e entendi que a modalidade que se aplicava ali para terminais e metrô, eu tinha que ajustar ela para uma modalidade mais shopping, uma modalidade que eu trazia mais experiência ao cliente, tinha esse cuidado maior. Então, eu defini hoje por 2 modalidades. Beleza, tá? 2 modalidades. Definimos essas 2 modalidades, que é a modalidade quiosque, um atendimento ali mais rápido, e o atendimento mais loja, que é uma pão de queijaria mais gourmet, digamos assim. Que ali o pessoal, com experiência, o pessoal senta, a gente consegue fazer algumas experiências ali bem bacanas quanto à parte da pão de queijaria, o que é muito legal. Que muita gente fala assim, mas é de Minas? Mas como assim? Não, é carioca, começamos no Rio, mas lógico que a essência é toda de Minas, os produtos são mineiros, e a gente consegue trazer isso. E assim, eu tive muito cuidado com isso, Edu, porque hoje, por exemplo, isso que você é uma fala que vocês usam, e eu trouxe para mim como uma estratégia também de posicionamento. A Cheirinho Bom é uma cafeteria especializada em cafés especiais. Sim. Né? É o foco de vocês, são cafés especiais. Tem que ter um foco. E assim, eu falei assim, eu não quero ser mais uma cafeteria que também vende pão de queijo, porque tem um monte aí. Eu quero ser o que eu posso ser? Especialista em pão de queijaria. O nosso foco realmente é brincar com uma paixão nacional que as pessoas amam, e você sabe muito bem disso, e usar isso ao nosso favor. Então, quando eu falo, olha, tem uma cafeteria ali que vende pão de queijo também, tem alguns pães de queijo recheados, são maravilhosos. É muito diferente eu falar assim, olha, tem uma pão de queijaria ali maravilhosa. Especializada. Olha, o que você imaginar de pão de queijo tem ali. Tem na chapa, tem wafer, tem tudo. Ai, nossa, que diferente, quero conhecer. Então, trazer esse desejo de conhecer uma pão de queijaria foi entender a essência do meu negócio, entender aonde eu tinha que direcionar. Então, esse foi o primeiro ponto. E também definir modalidades, por quê? Hoje eu tenho modalidade que é só o quiosque sem incomodar. Só que eu já percebi que em shoppings, só o quiosque não funciona. Eu tenho que ter cadeiras, eu tenho que ter mesas, porque eu tenho que ter experiência. Então, você entender também quantas modalidades você tem que ter para você ficar com 5, 6 modalidades. Na hora de você vender isso, fica muito mais pesado. Então, junto à equipe comercial também, é um outro ponto que vocês me ajudaram muito. Andréia, vamos enxugar em 2 modalidades? Vamos. Então, hoje eu estou com 2 modalidades, que é a modalidade loja, com investimento de 249 mil. Já com taxa? Já com taxa Já prontinha. Já prontinha. A taxa hoje a gente definiu em 49.
Ok. 49.900. E 200 mil de investimento. Isso. E a quiosque, a partir de 8 metros quadrados. Tá. Mas tem que ter um comodato. Tem que ter um comodato. Para shopping, sim. Para terminais, dá para negociar. É porque aí é volume. Eu tenho quiosque, por exemplo, no metrô não, nas barcas, que não tem área de comodato e bomba de vender, porque o pessoal paga, pega e vai, pega e vai. Agora, não é todo lugar. No shopping, se você não tiver um comodato, é mais complicado. Ninguém sai no shopping comendo o negócio. Não sai. A pessoa realmente está ali com o tempo. Então, o ticket médio é maior por conta da experiência e você tem, lógico, um fluxo menor de atendimento. Então tem dois tipos. Então vamos colocar, tem loja e eu tenho dois tipos de quiosque. O quiosque de metrô, de estações, sem comodato, que ele está quanto? 169 investimento. 169. E o outro com comodato aumenta um pouquinho? 179. É porque tem que colocar mesa e cadeira. Essa mesa e cadeira. Então o investimento não muda tanto. Top. Tá? Então é isso, é um investimento para quem está querendo iniciar, que vai de 169 a 249. Nós estávamos conversando sobre a questão da franquia. Eu falei assim, é uma estratégia que eu uso hoje, e acredito que Edu e Hilton usaram no início, que qual o diferencial de você adquirir uma franquia que está nas 10 primeiras? É esse proximidade. Esse contato que tem, hoje eu tenho, e de verdade eu tenho. Não, é contato. É contato, é flexibilidade, é oportunidade. É oportunidade. Então, quando eu passo para o franqueado, e eu passo verdade nesse sentido, e lógico que também quando você tem uma outra franquia que tem um nome, está mais tempo na caminhada, também tem outros pontos positivos e são imensos. Então, existem dos dois lados pontos positivos. Cada um tem o seu momento. Cada uma está no seu momento. E aí é o cliente. Fala, cara, não, eu sou investidor, não preciso disso. Eu já sou o investidor que eu quero comprar, eu quero processos, eu quero aquilo. Você talvez vai numa que já tem mais tempo. Não, cara, eu sou investidor ali que eu estou começando agora, meu primeiro, eu estou ali mais próximo, tá com quem fez a franquia, ele pode ser para você, pode ser mais confortável para quem está comprando. E eu falo muito que franquia no início chama-se oportunidade. Toda franquia de início é oportunidade. Tanto que, como eu te falei aqui, essa que eu estou lançando agora, a minha chamada para essa franquia é exatamente essa. Você quer uma oportunidade? Por quê? Nesse início, eu só vou colocar 50 lojas. Eu só vou colocar 50 franqueados. Nesse início, serão 50 franqueados. Que sim, vão viver o que você está falando aí, vão estar mais próximos. Treinamento, certamente é comigo. Vai ter tudo isso, esse contato é mais próximo. E mais. De ajuste. Mas mais do que isso, você sabe o que eu acho mais importante do que a proximidade de tudo? São as oportunidades. Então você pega, hoje você está com 10 lojas lá no Rio. Quantos pontos em shopping você ainda não tem disponíveis para os próximos 50 que chegarem? E for colocar a loja. Os 50 pontos que vão estar muito mais fáceis para você arrumar e colocar a sua loja. Agora, quando chega na nossa, 600 lojas. Eu sei, tem outra coisa que traz benefício, processos mais bem definidos. A gente está fazendo ações de marketing hoje com nomes gigantes, na televisão, nos maiores podcasts do Brasil, a marca está sendo consumida todo mundo. Beleza, é uma grande vantagem que você vai ter. Mas você sabe que a escolha do ponto é um pouco mais complexa. Você vai demorar um pouco mais. Aquela proximidade com o Eduardo, cara, vai ser mais difícil. Você vai ter treinamentos, mas você não... natural. Eu acho que o você vai chegar lá. Se Deus quiser, né? Você vai chegar, entendeu? Então você vai passar por essas etapas. Eu passei por a etapa das 10. Eu estou passando a etapa agora nessa nova marca que eu vou lançar. O pessoal fica perguntando, e essa nova marca? Fala o nome, fala o que vai fazer. Eu falo, não, calma, vocês estão ansiosos. Então eu falei. Na escola, a nossa primeira reunião foi 2h30 ou mais. Eu falei. Não foi? Então, os primeiros, exatamente. É isso, faz parte. Quando você começa a fazer live, por exemplo, hoje, infelizmente, eu não vou mais conseguir assistir sua live. Você imagina quantos tem aqui na escola que fazem live de venda. Tem dia que tem 3, 4 lives de venda acontecendo no mesmo dia. Como que eu participo de todas? Eu sou só um. Não tem como. Então, assim, agora, quando começou lá, tinha 3, eu organizava. A live de vendas da Boalha, segunda, era terça. A live de vendas da não sei quem era quarta. A live de vendas tal era tal dia. Agora já não tem como. E eu assistia as lives de venda, eu conseguia estar lá. As pessoas entendem também, né? Sim, eu coordenava com o cara aqui, mandava mensagem com o cara aqui, para poder
avisar para ele, fala mais disso, fala menos daquilo. A gente conseguia fazer, hoje não vai. Então, todo negócio tem suas fases. Mas, tá, Eduardo, e o cara agora não tem essa vantagem? Não é que era vantagem. Agora ele tem outras vantagens. Agora ele tem outra vantagem, um processo muito mais completo. Eu entrego um material para ele muito mais completo, do beabá, do que ele vai seguir. O investimento que vocês fazem no marketing é muito além do que eu acredito que vocês recebam de Total. percentual. Então, isso realmente é um diferencial que a marca traz. Porque a gente quer fazer acontecer. Então, assim, o nosso intuito tem que acontecer. E assim, eu acho que esse espírito do fazer acontecer, acreditando 100%, dá um frio na barriga, mas é gostoso, né? E vocês não perdem isso. E eu acredito que isso que faz a diferença. Hoje eu tenho muito isso comigo. Eu acredito na marca e quando eu vendo, eu estou vendendo de verdade e não perder essa essência do amor pelo que você faz. Isso é muito importante, porque você tá ajudando pessoas a empreender, né, o Edu? Então, eu até falo muito sobre isso, como a gente começou aqui falando, que primeiro você cresce, vamos crescendo, depois você organiza. Algumas coisas vão ficando para trás. Falamos o que agora há pouco, antes de começar. Cultura. Cultura vai ficando para depois, por quê? Porque você está focando ali no crescimento. Só que tem um momento que você fala, opa, agora eu tenho que voltar lá e ver o que ficou para trás e ajustar. Na hora que você colocar 15, 20 funcionários na franqueadora, se não tiver uma cultura... Não tiver uma cultura, mas a cultura tem que vir desde das operações. Então, você tem que estar ajustando, porque uma loja também operacional, que não tem uma cultura bem estabelecida, o operacional está sempre te puxando e você não consegue caminhar. Então, hoje, eu entendo que faz parte da caminhada você crescer e organizar, e algumas coisas vão ficando para trás e tudo bem. Tudo bem, isso faz parte do jogo. Mas, assim, quando você fala em franqueadora, eu acho que, para mim, na minha percepção, esse jogo muda um pouco. Porque você crescer para organizar com investimento de uma outra pessoa é algo muito mais sério. Então, hoje, quando eu falo assim, Andréia, vamos embora, vamos vender, mas vamos lá, a sua franqueadora está estruturada? Você tem um acompanhamento? Como tá tudo isso? Como está o seu cronograma de implantação? Então, quando eu percebo que a pessoa ela não está pronta ainda para dar todo o suporte franqueado, não é dessa forma. Crescer e organizar para você, o seu investimento é uma coisa. Agora, crescer e organizar com o investimento e o sonho de outras pessoas não é brincadeira. Eu falo isso, assim, a pessoa fala, Edu, você vai lançar a franquia 50. Eu consigo fazer isso hoje. Por quê? Eu tenho retaguarda. Sim. Então, assim, vai ter o time, já está pronto, o suporte já está tudo organizado. Agora, você que está iniciando agora, você chegar e falar assim, cara, eu quero no arranque vender 20, 30 lojas, não faça isso, você vai arrumar problema. Edu, isso quando eu tive essa reunião inicial com a equipe comercial, e a gente, lógico, faz uma projeção, e isso para mim é muito importante. Esse primeiro momento de eu estar tendo esse contato com o franqueado, para mim está sendo muito importante. É um aprendizado muito grande de entender as dores, as dificuldades, o que eu tenho que fazer para melhorar. Por quê? Porque e assim vai. Eu estou pronta para 3, agora eu estou pronta para 5, 10, e até o momento você falar assim, eu consigo inaugurar 30 de uma vez só e está tudo bem. Porque agora, realmente, e tem acredito que tenha pessoas que pensam dessa forma, mas porque você não está pensando ali na base. Não está pensando em você, porque você vai crescer, cresce, mas e a base está estruturada? A franqueadora está com uma base bem sólida? Então, hoje, para mim, e eu converso muito com todos que entram comigo para a minha equipe, tanto comercial quanto a parte financeira, eu tenho que estar com a minha base da franqueadora sólida para conseguir dar uma estrutura para o franqueado. Hoje eu consigo ter essa estrutura já iniciando, já estou com a minha franqueadora, já tenho o meu escritório, já tenho uma equipe, tenho uma equipe comercial comigo e tem vocês agora também que estão facilitando bastante. Então, eu já me sinto ainda mais segura para caminhar para cima em diante, que é o meu projeto. Mas, calma, eu acho que essa forma de querer antecipar, o imediatismo atrapalha muito. Eu vou te falar, inaugurar 10 lojas por mês é um desafio. 10 por mês é um desafio. Hoje, muito. 5 já é muito. Nós temos uma capacidade hoje de 30 por mês. Mas hoje, 10 anos de marca. E aí, eu fui lá outro dia na Cacau Show. Cacau Show já chegou a inaugurar 1.000 num ano. Ou seja, praticamente 80 lojas no mês. Imagina. Beleza, 30. Eu vi a estrutura para 80. Eu olhei, para mim é um monstro.
é um negócio, eu falei, não, calma. Pera. E a gente tem que entender que é a mesma distância de quem está inaugurando hoje uma, que está para 10, é um monstro. Quem na hora tiver de 10 para 20 ou 30, também vai viver esse monstro gigantesco. Mas tem que viver. E aí tem que lapidar. É o que você falou. E aí é gradativo. Não queira chegar, achar, não, já vou vender, vou fazer tanto. Não, você vai arrumar mais. Não. Começa com uma, vai para 3, 5, e aí você vai entendendo e você vai tendo que encarar os problemas, né? E aí vai ficar mais resistente, porque aparece, não tem como correr. O povo fala, como é que passa? Como é que vocês hoje... Nisso eu falo, eu gosto de dar o exemplo que é igual na corrida, é igual no exercício físico, é igual nisso. Depois você correr do 0 ao 5 era uma distância enorme. Quando você corre 5, acabou. Aí você começa a correr 10, aí você fala, caraca, o 5 é meu acostumamento. Quando você vai correr 42, quando você começa a correr maratona, é loucura. Que assim, hoje, por exemplo, o povo me chama, vamos correr 5 km? Eu falo, não vale a pena eu colocar o tênis para correr 5 km. Não vale a pena suar a camisa, vai sujar a roupa. Eu não vou mais. Eu não vou para correr. Não vou. Não vale a pena sujar minha roupa para correr 5 km. Da mesma forma que não vale a pena você iniciar o seu novo projeto com 5. Você já sabe que consegue com 50. E aí é a mesma coisa, só que a gente precisa entender que o cara que foi correr lá no início, os primeiros 5, ele teve que passar pelos processos de treinamento, que ele corria um pouquinho, aí ele caminhava, aí ele corria um pouquinho, ele corria, ele caminhava. Então, eu gosto de fazer a analogia do esporte, porque nos negócios é a mesma coisa, é muito parecido. Mas então, isso aí a pessoa tem que estar aberta a entender isso. E aí o que você vai criando? Você vai criando a casca. Então, na hora que você chega no 5, a casca dos 5 está pronta. Na hora que você chega nos 10, a casca dos 10 está pronta. Nós chega no 15, e aí a base vai ficando mais sólida e você saber que você fez de tudo em qualquer situação para dar certo. Exato. Você fez seu melhor, você tinha estrutura para dar suporte, você fez todos os procedimentos necessários. Então, assim, você o Wilton, fala olha, pode reclamar, só não pode ter razão. É o Wilton que fala isso. Então isso. O Wilton fala assim, o franqueado pode e deve reclamar, ele só não pode ter razão. Então, é exatamente isso. Quando ele tem razão, é a hora que a gente para e fala assim, opa, peraí. Então, para ele não ter razão, você tem que estar com a tua base ali bem estruturada. Então, vamos evitar, né? Vamos evitar que ele tenha razão. É ruim, né? Demais. Pra gente fechar, eu só quero, assim, nós somos... Aqui, eu falo assim, qual que é a cultura da nossa empresa? A cultura da nossa empresa é Deus. A gente falou muito de cultura. E aí, mas como assim, Eduardo? É porque Deus, ele deixou todos os princípios de vida. Ele deixou o livro da vida pronto, para a gente seguir. Ele falou como é que a gente vencia a batalha. Ele falou como que a gente não deveria entrar em batalha. Ele falou quem que a gente deveria derrotar na batalha. Ele falou quais são as batalhas que a gente deve fugir da batalha, porque tem batalha que você deve fugir. Aí o Novo Testamento vem com Jesus, ele trazendo de novo numa escrita até mais atual. Você quer saber, você quer ler o jornal da próxima segunda-feira, que nem chegou, lê o livro de Provérbios. Você vai ter todas as suas respostas do jornal que nem teve ali. Então tá tudo ali na Bíblia. Então, entre todas as culturas que a gente podia ter, a gente colocou a cultura de Deus na nossa empresa. E é assim que a gente vive, é assim que a gente eleva aqui na escola, você já viu um pouco, é assim que a gente eleva em todos os nossos negócios, em todas as sociedades que a gente tem, é um dos princípios básicos das sociedades que a gente faz, que a gente firma. Somos 14 sócios hoje, todos eles tementes em negócios diversos. Eu e o Wilton somos os sócios principais da Hold, mas embaixo são 14 sócios, todos eles seguindo o mesmo princípio, temente a Deus. E o que eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas, porque quando você passou sua dificuldade, você só teve uma coisa a se agarrar, na sua fé. Minha fé. Em Deus. E cada vez mais que eu converso com pessoas e que eu vejo as histórias, que eu escuto as histórias, as pessoas ultrapassaram as dificuldades com fé. Então, assim, deixa uma mensagem. Olha, de fé. Deixa a sua mensagem, aquela mensagem que que é para você. Essa questão é muito importante porque, quanto à sociedade, à amizade, tudo, tem situações que a gente negocia algumas habilidades,
mas valores não dá para negociar. Então, manter esse valor, essa crença, essa fé é muito importante. E eu admiro muito isso aqui em vocês, de verdade. O que eu quero falar para todos, eu acho que é muito importante você, quando está no momento de dificuldade, você não conseguir ver luz. Imagina você estar no fundo do poço e você não consegue... Como é que é poço? Não tem fundo, não. Se você continuar cavando, ele vai, lá, tá? Né? Você está ali naquele momento ali, você não consegue ver luz. E fazer uma alusão, é exatamente isso. Quando você está num dia de sol claro, um dia lindo, você não consegue ver raios de luz, né? Mas quando você está na escuridão, você vê. Então, às vezes é preciso você estar na escuridão total para você ver aquele raiozinho de luz, que se você estivesse no momento de total claridade ali, no momento de sol lindo que a gente passa despercebido, então a gente não consegue ver oportunidades, muitas vezes, que elas só conseguem ser vistas mesmo quando a gente está numa dificuldade. Então, eu tive que passar por um momento ali de escuridão para eu conseguir ver esse raiozinho de luz de oportunidade que eu não teria conseguido ver se eu tivesse num dia de sol lindo o tempo inteiro. Então, acho que essa frase que eu queria, essa mensagem que eu quero falar para o pessoal que está aqui, que na dificuldade, às vezes não, sempre tem uma oportunidade e um grande aprendizado. Então, quem está passando por uma dificuldade muito grande, geralmente está ali uma grande oportunidade que precisa ser analisada e ficar atento aos sinais, porque ela está ali e fica atento. É isso. Obrigado por esse papo, obrigado por você que está aqui assistindo e, como você já me conhece, você já sabe, eu não posso deixar de te contar e de te falar, né? Que por mais 24 horas você permaneça no caminho de Deus. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Com certeza. Porque, André, uma coisa, Deus ele nunca escreveu por linhas tortas. Nossa avó, ela foi criada assim, ela errou, às vezes nossa mãe, não sei qual é a idade dela, e o mundo contou pra gente que Deus escrevia certo por linhas tortas. Isso é uma grande mentira. Deus nunca escreveu torto. Nunca. Ele sempre escreveu certo por linhas retas. Fomos nós que de vez em quando resolvemos caminhar fora das linhas, mas Deus sempre esteve e sempre estará lá, assim, ó, de braços abertos. Quando você pede direcionamento, ele te dá direção, e direção é linha reta. E quando vem aquela dificuldade, eu falo, não, eu tenho certeza que ele está comigo. E isso te dá uma força para caminhar. Isso. Caminha com Deus, que a força vem. Obrigado. É isso. Um beijo no coração. Se quiser saber mais, vai estar aqui na descrição a franquia da Andréa. Depois segue ela também nas redes sociais. Obrigada pela oportunidade, amei o papo. Obrigado. E vamos que vamos. Tamo junto. Valeu. Até mais.